Venha a nós o teu reino não é tornar uma nação evangélica. Venha a nós o teu reino é ter um coração segundo o evangelho de Jesus. O reino de Deus não precisa dos imperadores, dos Herodes, dos governadores, não precisa de Bolsonaro, de Lula, tampouco da cúpula religiosa para se manifestar. O reino de Deus já foi inaugurado por Cristo e só Cristo é capaz de sustentar este reino e nos manter nele para sempre. Porque o reino de Deus é uma manifestação da graça, não por nós, mas em nós. Bom, gente, nós estamos na série que iniciamos na semana passada, a série Oração. Nessa série nós não poderíamos deixar de falar de outro texto senão o texto da oração universal, a oração do Pai Nosso. Oração esta que foi ensinada por Jesus, e esta oração está registrada no Evangelho que escreveu Mateus no capítulo 6, os versos 9 a seguir, que é o texto que nós estamos usando como base para o nosso encontro. Na semana passada nós falamos sobre o Pai. Também falamos um pouco sobre por que é Pai Nosso. E por fim, nós falamos sobre o que Jesus quis dizer com a expressão santificado seja o teu nome. Se você não assistiu, é só você procurar aqui no canal, porque eu tenho certeza que irá te abençoar muito, irá edificar muito a sua vida, porque foi um papo muito legal. Quando falávamos, ou quando falamos de oração, ou da oração do Pai Nosso, é bom nós relembrarmos que o Pai Nosso não é uma técnica de oração, mas um princípio pedagógico. O propósito da oração do Pai Nosso, mais do que nos ensinar a orar, a oração quer nos ensinar qual deve ser a disposição do coração e também a disposição viva e vivencial de quem ora. Por isso que a oração do Pai Nosso é mais do que um ensino técnico de oração ou de como se deve orar, mas é um princípio pedagógico, é um ensinamento, é uma instrução que nos traz muitas verdades. Então, continuando a pensar nesta oração, depois de orar Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Jesus continua dizendo que vocês vão orar assim, ó, venha o teu reino. Uma pergunta importante nós fazermos aqui, para começarmos a conversar sobre este princípio, é de que reino Jesus está falando? Do que Jesus está dizendo quando ele afirma venha a nós, ou pede para nós orarmos dizendo venha a nós o teu reino? É bom a gente sempre lembrar que a expressão reino não era estranha para o judeu. Até porque eles aguardavam um reino messiânico que fosse da linhagem de Davi, do trono de Davi, e que daria de volta a eles a autonomia como povo, como nação. No contexto dessa oração de Jesus, Israel estava debaixo do governo de Roma e os judeus esperavam e oravam muito e estavam na expectativa por um novo rei e por um novo reino que os tiraria, claro, debaixo da opressão de Roma. Mas este reino, na mentalidade judaica, era um reino terreno. O reino, na mentalidade dos judeus, era um reino étnico, ou seja, territorial. Só que na mentalidade de Jesus, na oração, o reino não é território étnico. O reino que Jesus se refere é um reino espiritual. Jesus estava falando de um reino celestial e não de um reino terreno. No Evangelho de João, no capítulo 18, verso 36, após Jesus ser questionado por Pilatos se ele era, de fato, o rei dos judeus, Jesus responde para Pilatos dizendo que o meu reino, disse Jesus a Pilatos, não é deste mundo. Embora os judeus pensassem,
e aguardasse um reino messiânico e que o Messias seria um rei territorial, étnico, Jesus frustra as expectativas, dizendo que o reino dele não era daqui. É muito bom a gente lembrar também que até João Batista ficou com algumas dúvidas a respeito de Jesus, se de fato Jesus era o Messias, aquele que iria governar Israel. A dúvida foi tamanha no coração de João, que mesmo depois dele afirmar lá no Rio Jordão, vocês lembram? Quando ele vê Jesus e diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João que afirmou isso, João Batista. E João, quando ele é preso por Herodes, em Mateus capítulo 11, o texto diz que ele pede para os seus discípulos perguntarem a Jesus se Jesus era o Messias mesmo, ou se ele esperasse, ou se ele deveria esperar outro, né? Aguardar outro Messias. Porque na mentalidade de João, como na mentalidade de todo judeu, João, que estava há 1 ano preso e preso injustamente, ele esperava que o Messias político que ele estava aguardando reunisse os seus exércitos e tirasse ele da cadeia. Mas Jesus não faz isto. Porque essa não é a proposta do Evangelho. E este não é o reino que Jesus inaugurou. Tanto que Jesus responde aos discípulos de João e pede para dizerem para João, que estava preso, que os milagres que ele realizava confirmava que sim, que ele era o Messias, mas que ele era um Messias ou ele era um rei celestial de um reino celestial e não terreno. Venha a nós o teu reino. Não é pedir para que Deus implante a força, a sua vontade na terra. O reino de Deus é um poder que opera nos corações dos homens e não no sistema do mundo. Venha a nós o teu reino é dizer para Deus que nós desejamos ser governados por Cristo, pelo seu santo evangelho. Então quando nós oramos, venha Senhor, venha a nós o teu reino, é dizer que nós desejamos o seu governo sobre nós. Mas não um governo por imposição divina, tampouco por imposição da igreja. Venha a nós o teu reino é desejar o seu governo porque nós amamos o rei. O problema, gente, é que muitos dos nossos irmãos pensam que o reino de Deus é implantado por nós no mundo. Não, irmãos. Não. A igreja vive o reino. Quem implanta este reino é Cristo. O que é engraçado é que muitos dos nossos irmãos pensam que o reino de Deus precisa ser implantado goela abaixo. Sabe o que é interessante? Eu não tinha planejado, mas este tema caiu bem logo hoje, feriado dia 7 de setembro, onde muitos dos nossos irmãos resolveram se manifestar, segundo eles, em favor da nação. Mas o que eu vejo, o que eu estou percebendo é que é o contrário. Eu vejo parte do movimento evangélico e alguns dos nossos irmãos tentando implantar no mundo um reino que não é daqui. Isso nunca deu certo. Quem muito quer implantar um reino acaba esquecendo de vivê-lo. Esqueçam isso de uma vez por todas. A igreja, eu vou dizer algo sério aqui. Nós, igreja, não viemos aqui ou fomos chamados por Deus para melhorar o mundo. E quando eu falo de mundo, eu falo do sistema do mundo. A igreja, ela é inimiga do sistema do mundo, se opõe a esse sistema. A igreja é uma perspectiva de um novo sistema de mundo. Vocês lembram da forte declaração de Tiago na sua carta, no capítulo 4, verso 47, quando ele disse que não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, disse Tiago, qualquer que quiser ser amigo do mundo,
considere, constitui-se inimigo de Deus. Venha a nós o teu reino não é tornar uma nação evangélica. Venha a nós o teu reino é ter um coração segundo o evangelho de Jesus. Eu vou repetir as palavras de Jesus a Pilatos. Quando Pilatos o questionou dizendo, você não é o rei dos judeus? Você não é o cara que vem implantar aqui em Israel um novo reino? Não, Jesus disse, não, você está enganado, tanto quanto os meus amigos estão enganados, porque o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo. Aí você me pergunta então tá, Elter, me diga então, onde está o reino de Deus? Bom, se eu fosse te responder, eu diria que o reino de Deus, ele está entre nós e em nós, como diz as Escrituras, por causa de Cristo. Então só tem um jeito de viver no reino de Deus. É andar com Jesus e reproduzir no mundo o que ele nos ensinou a fazer. Reino de Deus é um convite para um novo estilo de vida segundo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Cristo. É fácil? Claro que não, mas é possível viver assim. No Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus tem um encontro com um fariseu, um mestre da lei, chamado de Nicodemos. Vocês conhecem a história? No verso de número 2, Nicodemos diz assim para Jesus, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. As traduções do português está assim, sabemos que és mestres. Mas o verbo no grego para sabermos é eido, que significa vemos. Então a melhor tradução para esta fala de Nicodemos seria assim, vemos que és mestre. Foi por isso que Jesus disse a Nicodemos no verso 3, em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vocês perceberam o detalhe? Nicodemos chega a Jesus e afirma ter visto os sinais que Jesus fez. E por ver os sinais que Jesus fez, Nicodemos conclui que Jesus era da parte de Deus, ou filho de Deus, ou vindo de Deus. Mas Jesus responde, você viu, Nicodemos, os sinais. Mas se você, Nicodemos, não nascer de novo, você não pode ver o reino. Então venha a nós o teu reino, é mais do que um reinado. É uma nova vida, é nascer de novo. E há dois verbos em João capítulo 3. Você não pode ver, depois Jesus usa o termo, você não pode entrar. Então venha a nós o teu reino, não é um governo político partidário, mas um governo espiritual e de amor. Paulo disse isso aos Colossenses no capítulo 1, verso 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, para o reino de amor, disse Paulo. O reino de Deus não precisa dos Césares, não precisa dos imperadores, dos Herodes, dos governadores, não precisa de Bolsonaro, de Lula, tampouco da cúpula religiosa para se manifestar. O reino de Deus já foi inaugurado por Cristo e só Cristo, somente Cristo é capaz de sustentar este reino e nos manter nele para sempre. A oração do Pai Nosso, Jesus diz, venha a nós o teu reino. E nós oramos assim, venha a nós o teu reino, mas o termo nós é um acréscimo. Se você perceber, o texto está assim, venha o teu reino. Mas nós usamos a expressão venha a nós e não está de todo errado. Sabe por quê?
Porque o reino de Deus é uma manifestação da graça, não por nós, mas em nós. Foi o que disse Jesus em Lucas 17, 20. O reino de Deus não vem de modo visível. E nem se dirá, ele está aqui, ou ele está lá. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Algumas traduções usam a expressão entre, mas o termo grego é entos. E é melhor traduzido como dentro do interior da alma. O reino de Deus está dentro de nós, pelo Espírito segundo a palavra. É por isso que nós oramos, venha a nós o teu reino. Depois de Jesus dizer, venha a nós o teu reino, que é uma verdade intrínseca à nossa natureza. Só aqueles que nasceram de novo, vivem uma nova vida, podem ver e entrar neste reino. Jesus diz assim, agora vocês vão orar também, dizendo, seja feita a tua vontade. Nós já falamos um pouco sobre isto na série anterior, vocês lembram que nós conversamos sobre isso na série Os Últimos Passos de Jesus? Mais específico no tema o Getsemane ou Getsemane, como você preferir pronunciar. Depois você assiste aqui no canal e você será muito abençoado também. Então, seja feita a tua vontade, não é só uma instrução de Jesus. Seja feita a tua vontade é um princípio também ativo, presente na oração particular de Jesus. Eu confesso para vocês que, para mim, orar, seja feita a tua vontade, é a oração mais difícil, ou o princípio mais difícil dessa oração. Pense comigo, para pensar um minuto. Você já fez uma análise da força deste pedido? Talvez nós ficaríamos aqui horas em silêncio, refletindo nesta expressão. E mesmo passando aqui horas refletindo essa expressão, nós não alcançaríamos a profundidade dela. Porque esta recomendação de Jesus, seja feita a tua vontade, nos confronta profundamente, gente. Porque em outras palavras, Jesus quer nos ensinar que se nós não compreendermos a verdade do seja feita a tua vontade, é melhor nem continuar orando. Porque orar com a consciência do seja feita a tua vontade muda todo o restante da nossa oração. Porque não sei se você já percebeu, é que grande parte das nossas orações é tentando convencer Deus a fazer a nossa vontade. Ou não é assim? A gente sempre ora, Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus vai até ali, Deus age aqui. A gente tenta de alguma forma convencer Deus na oração a agir conforme nós ordenamos a Ele. E nós vamos construindo a nossa oração, não no seja feita a tua vontade, mas no seja feita a minha, a nossa vontade. Aí vem Jesus, ensina a orar e estraga tudo. Ele diz que não é para ir até o Pai orando assim. Não é para falar com o Pai, se dirigir ao Pai dizendo, Pai, faça a minha vontade. Não, vocês vão orar e vão dizer ao Pai, Pai, seja feita a tua vontade. Isso significa que não somos nós que apresentamos os nossos projetos para o Pai. Na oração é o Pai que nos apresenta os projetos dele para nós. Percebe como que é difícil orar, seja feita a tua vontade? É o mesmo que dizer, Pai, esquece o que eu disse. Deixa para lá tudo que eu te falei. E segue o seu plano aí comigo. Segue a sua vontade comigo, seja feita a tua vontade. Sabe por que Jesus pediu para a gente orar assim? Porque só ora assim quem nutre no coração uma virtude chamada confiança.
Responda sinceramente para você mesmo agora. Você confia mais em você ou no Pai? Você acredita mais nos seus projetos ou acredita nos projetos do Pai? É claro, eu sei que você respondeu como eu, porque você é uma pessoa inteligente. Eu sei que você respondeu que confia mais no Pai. Então a pergunta é, por que então nós insistimos em orar dizendo para o Pai fazer a nossa vontade? É por isso que orar, seja feita a tua vontade, se tornou para muitos uma penitência e não prazer, e não uma alegria. Puxa, tem que falar para Deus, fazer a vontade dele. Pessoal, seja feita a tua vontade é uma oração de quem confia profundamente no Pai e deixa ele fazer o que ele quiser. O que ele quiser fazer, que ele cumpra o seu propósito para com a nossa vida. Eu digo tudo isto e Jesus ensina isto porque oração sem confiança não é diálogo com o Pai. É um rito religioso com um ídolo, com uma divindade. E não é confiança de que Deus vai fazer o que eu quero. Mas eu confio de que Deus vai fazer, mas a gente confia que Deus vai fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente orou. Não. Orar com confiança é confiar no Pai e deixar que a vontade do Pai prevaleça sobre a nossa. Seja feita a tua vontade. Sim, orar assim, seja feita a tua vontade, é uma oração feita por quem aprendeu, de uma vez por todas, a descansar no favor do Pai. Porque, gente, as maiores tragédias que vivemos são exatamente porque nós cedemos às nossas vontades. A tradição bíblica, no livro do Gênesis, por exemplo, nos conta a história de um casal que estavam no Éden, vivendo a vontade de Deus e caíram, porque saíram da vontade de Deus para viver a sua própria vontade. E sabe o que é pior? É que nós teimamos ainda em pensar como Adão e Eva. A nossa estrutura caída ainda acredita que o nosso caminho é o melhor a se percorrer. Então a gente deposita toda a nossa fé. E a gente vai determinando Deus a fazer aquilo que nós desejamos. E fazemos um esforço religioso danado para que Deus ajude ou nos ajude a realizar as nossas vontades. Ah, gente, por isso que é tão difícil dizer seja feita a tua vontade, mas orar dizendo seja feita a tua vontade é também pedir para Deus um grande livramento. Sabe por quê? Porque Jesus sabe onde a nossa vontade vai nos levar. Então ele insiste em ensinar aos seus discípulos a orarem ao Pai dizendo, Pai, que a tua vontade seja feita, nos livra da nossa vontade. Porque o Pai sabe o que é melhor para nós. Então orar, seja feita a tua vontade, exige fé. Porque quem ora assim, rasga os seus roteiros. Não foca só nos seus planos. Quem ora seja feita a tua vontade, faz os seus projetos e os seus planos baseado na direção do Pai, na vontade do Pai. Então uma pergunta que não quer calar. Depois que você ouviu tudo isso, você ainda tem fé o suficiente para orar, seja feita, Pai, a tua vontade? Eu quero lembrar que a oração do Pai Nosso não é um mantra, não é uma técnica ensinada por Jesus para a gente repeti-la como a gente faz. Não, a oração do Pai Nosso é Jesus nos dizendo que a oração precisa de entendimento do que se ora. A oração do Pai Nosso é um convite a refletirmos sobre o que é orar.
Orar é refletir e não repetir. Eu repito essa fala. Orar é refletir e não repetir. Jesus mesmo condenou, dizendo para os seus discípulos não usarem da oração vãs repetições, Mateus 6,7. Vãs repetições do grego traz a ideia de palavras confusas, de palavras inúteis, isto é, de palavras sem entendimento. Por isso que a oração do Pai Nosso é um resgatar da compreensão de como nós devemos se dirigir ao Pai. Então, gente, o reino e a vontade de Deus são princípios fundamentais da nossa fé. E compreender essas verdades muda totalmente o nosso jeito de se relacionar com o Pai, de se relacionar com Deus em oração. O reino e a vontade de Deus, por vezes, vão contrariar a nossa vontade. Mas não fique triste, não. Como disse Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, eu repito aqui, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente diz assim, mas dizer para Deus, seja feita a sua vontade, como que fica a minha? Não, foque a vontade do Pai, porque no final você agradecerá ao Pai. O simples fato dele não ter feito o que você queria. Porque você experimentou viver algo extraordinário que o Pai tinha reservado para você. Seja feita a sua vontade, é reconhecer que o Pai sabe muito bem o que Ele faz por nós. Então ore sempre assim. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade.